Oi, ela é a mãe. E ela é a filha. Eles vão pedindo perdão porque os vizinhos estão fazendo uma festinha tuts e nossos apartamentos, as paredes são de papel. Então, se vocês estiverem ouvindo a música, fazer o quê? Pode ser que o microfone não pegue, né? mas finge que bate com o ritmo do vídeo, entendeu? É tudo certo. Então, se vocês não assistiram o vídeo de semana passada, a gente falou sobre o novo comeback de BTS, que deu pra ver que ele é baseado num livro do Carl Jung, aliás, num livro estudando do Carl Jung, e suas teorias sobre a mente e tal. E quem é fã de BTS já sabe que eles têm uma mania de sempre basear os clipes ou as músicas ou todo o contexto assim de um álbum e tal em algum livro. Muitas vezes são livros mais recentes, mas algumas vezes foram livros bem antigos e tal, umas coisas meio clássica zona, com uns pensamentos meio filosóficos, Nietzsche, não sei o que. E a gente veio falar de um desses hoje, que é o livro Damien, de Hermann Hesse. De Hermann Hesse, que inspirou todo o álbum Wings, que foi o álbum de 2016 do BTS, uma das obras-primas deles. E eu nunca li o livro, eu quero muito ler. Quem quiser me dar de presente, mimos, tô aceitando. Obrigada. Damien é um livro do Hermann Hesse que foi escrito em 1919. É um livro sobre a história do crescimento do narrador, o personagem principal, que é o Emir Sinclair. Então, na história vai mostrar toda a trajetória dele, desde que ele é criança até ele se transformar num jovem adulto e todas as questões que constroem a personalidade dele. Durante todo o livro, ele está tentando compreender o eu. Ele quer um eu mais completo, porque ele vem de uma família que é muito religiosa, então ele conhece o lado claro da vida, né? Que é a família religiosa, o amor, a retidão de caráter. A família dele toda tem princípios muito éticos, as irmãs, pai e mãe. A partir do momento que ele sai de casa, ele começa a ver que tem um outro lado também, tem um outro lado mais obscuro da vida, com mais tentações. Ele não sabe se ele tem que ser um, se ele tem que ser outro, até que ele conhece o Damien, e o Damien acaba mostrando pra ele que o bem e o mal tá dentro de todos nós, e que ele tem que aceitar o lado obscuro também para ele ser um ser completo. E todo esse conceito, essa dicotomia de luz e sombra que é debatida no livro, é muito presente em toda a era Wings do BTS. Esse foi o álbum que eles mais fizeram clipes, né, MVs, que tem o de Blood, Sweat and Tears, Boy Meets Evil, que foi a introdução, e tem um mini clipe para cada um dos membros, que é ao mesmo tempo aquela narrativa do BTS Universe que eles têm personagens e tudo, mas também tem muitas referências ao livro. Uma coisa, por exemplo, que é muito presente é o Jimin comendo maçã o tempo todo. O Sinclair, ele tem um grupo de amigos e eles começam a sair um pouco da escola, dar uma volta na rua, e aí eles conhecem um garoto que precisa trabalhar para viver. Esse garoto acaba convencendo os meninos a irem numa espécie de lixão para poder procurar coisas que ele possa vender. Esse menino, ele acaba subjugando os outros acabam trabalhando para ele ficar mais que olhando e tudo. Aí tá, depois do trabalho, eles sentaram para contar casos, contar vantagem. Todos eles tinham algum caso obscuro para contar, menos o Sinclair. Aí ele inventou uma história. Os bruxão. Ele inventou uma história que ele roubou algumas maçãs. E o que acontece? Essa história vai virar, assim, uma bola de neve, porque aquele garoto começa a chantagear o Sinclair para o Sinclair fazer serviços para ele, dar dinheiro também. E aí a história das maçãs, que era uma mentira, acaba tomando proporções enormes. E é interessante que a própria música do Jimin chama Lie, mentira. E a música fala, fui pego numa mentira, então por mais que as músicas sejam de cunho pessoal, eu sinto que eles também quiseram dar uma pitadinha do livro do Damien nos vídeos. Sim. Também podem ser atribuídos, talvez, alguns personagens aos membros do BTS na era Wings. Muitos debatem que o Jin pode ser o Sinclair, ou até mesmo o Abraxas. E tem todo um jogo religioso, porque Damien questiona muito a religiosidade. O clipe, ele menciona muito a religiosidade o tempo todo. Tem muitas brincadeiras com o anjo caído, tem muitas pinturas clássicas que representam a queda de Ícaro, tem uma representação do teto de uma igreja, e até mesmo com um jogo de luzes e sombras pra representar exatamente esse negócio de o lado sombrio e o lado claro da moralidade humana. O Damien, para um garoto, ele é extremamente reflexível, uma coisa assim meia que não combina nem com a idade dele. Como que ele tem toda essa carga? Então dá a entender que o Damien, ele parece mais uma entidade cheia de reflexões filosóficas, psicológicas. Ele apresenta o Abraxas, que é uma divindade que tem dentro dele tanto o lado mal quanto o lado
lado bom. Ele explica que o Sinclair tem que parar de ver a maldade, o lado obscuro, como algo ruim, porque isso faz parte de todos, da mesma forma que essa divindade tem o bem e o mal dentro dela. E todos temos, a gente tem que saber equilibrar o bem e o mal. Porque, de acordo com Damian, se Deus criou tudo que existe, o bem e o mal, então tudo faz parte do mesmo conjunto, né? Meio yin-yang. Em determinado momento, quando o Sinclair já tá mais maduro, ele vai estudar fora, ele acolhe muito o lado sombrio dele. Ele ainda não consegue fazer aquele equilíbrio entre o bem e o mal. Ele vira vida louca. Ele acha que com isso ele vai conseguir o autoconhecimento dele, mas ele ainda sente falta de alguma coisa e sente falta do Damian e das orientações dele. Ele acaba se aproximando de um organista que toca numa igreja, um cara mais sombrio, e esse cara, ele começa a substituir o Damian nessa parte de mentoria. E aí ele passa a olhar mais ao redor e ele dá uma parada naquela boemia toda. É interessante porque o Jung do BTS, ele toca piano e aparece no clipe, tem uma parte muito interessante que pausa assim, e ele começa a tocar no órgão a mesma música que o Pistorius estava tocando, se não me engano, quando o Damian conhece ele. O clipe se passa boa parte num museu. E tudo lá tem significado. Todas as estátuas que estão lá, as pinturas lá, estão lá por algum motivo específico. É uma parte que todos eles estão correndo pra fora. Assim, e aí galera, vamos pra um rolê, tudo. E o Jim fica pra trás, porque ele representaria o Sinclair. E ele fica em dúvida, e ele vira pra trás. E aí o T chega atrás dele e tampa os olhos dele. Só que a gente descobre depois que o T-Hyun representa, um anjo caído. Se ele representa o Satanás ou alguma outra coisa, eu não consigo ter muita certeza. Será que ele não é o Abraxas? Por ser divindade, tem um lado bom, mas ele também abraça o lado mal, ou sombrio, né? Não faço ideia. Porque ele tinha asa de anjo. Depois aparece ele com as asas cortadas. Então não tem muito bem como saber exatamente o que ele representa. Muitos falam que talvez o Jin represente a parte Deus, a parte boa, e o T represente a parte ruim. Tipo assim, só juntos os dois formam um Deus completo. Esse livro, ele menciona muito um renascimento, né? De uma nova era, inclusive. Tem que sair de um ovo, como um pássaro. Uma das mensagens que o livro queria passar, nós, pessoas, estaríamos dentro de um ovo, que seria a gente resumir a nossa realidade àquilo. Ter uma coisa... Aquele mundinho pequenininho que a gente estava dentro. O mundo teria que ter uma visão diferente pra seguir em frente. As pessoas teriam que pensar além, abrir os olhos de verdade pra ver as coisas como um todo e não seu bolinha. Romper aquele seu mundo, né? E pra isso você vai acabar destruindo algumas coisas que você acredita ser o correto, aquelas coisas que estão bem firmes no mundo, pra poder enxergar o mundo de uma forma diferente. E nos clipes todos é muito mencionado isso de um pássaro voando. Então aparece muito uma pintura de um corvo o tempo todo. Que uma hora queimam a pintura do corvo, outra hora de um tatua o corvo no braço dele sozinho. No final do livro, o Sinclair finalmente atinge esse autoconhecimento, a plenitude, e aceita dentro dele o bem e o mal, e isso transforma ele num ser completo. E aí tem um beijo entre ele e o Damian, que é justamente pra demonstrar isso. Isso daí aparece mais ou menos no clipe. Tem uma parte que o Jin beija uma estátua que tá com asas negras, assim. E o Jin beija a estátua. Depois disso, os trem tudo fica uma loucura, e começa a música fica muito doida, e as luzes ficam tudo muito doido, não sei o que. Que é pra representar o mundo diferente do que era antes. Uma coisa muito interessante também, um asterisco. O Hermann Hesse se inspirou muito em Nietzsche. Ele gostava muito do Nietzsche. E tem, no clipe do BTS, tem uma frase do Nietzsche em cima de um espelho, quando o Jin vai estar no espelho. Como é que era o negócio? Era tipo assim, não tem como nascer uma estrela sem caos. Não tem assim, vou colocar aqui, no fim do clipe, o Jin, ele se olha no espelho e tem um vaso de flores do lado dele, que refletido no espelho é uma flor diferente. Eu imagino que isso representa os dois lados. Tipo assim, como tem o bem e o mal, só que eles são um reflexo um do outro. Eles estão sempre juntos, não tem como tirar um do outro. Tem muitas referências muito interessantes, eu acho, no clipe. Tem na parte que o Hosoka aparece, ele tá aqueles negócios de tomar banho que os grego usava, sentado num trono. E atrás dele tem a Piedade de Michelangelo, só que Jesus tá incompleto. E foi um livro pra cutucar a religiosidade, para aquela época principalmente. E em todos esses clipes da Era Wings é citado um trecho do livro antes. Acho que precisam deixar bem claro. Se vocês forem burro e não forem entender, a gente vai citar o livro aqui, ó, pra vocês entenderem que é sobre o livro. Boy Meets Evil e Blood, Sweat and Tears eu acho que tem muito a ver com o livro. Por mais que Boy Meets Evil seja só um vídeo de uma coreografia, é só o Hosoka dançando, primeiro que aparece uma parte em quando ele pisa no chão, o chão racha. Racha uou. E quando chegou pro final da música, as coisas, assim, viraram, ficou tudo escuro, com um monte de luz neon, assim. Se não me engano, isso é mencionado no livro. É a forma como o Sinclair vê as coisas de um jeito diferente, né? Tem uma hora que ele abre umas asas, assim. Entendeu? Tudo muito, muito bem pensado. Acho muito interessante. E no fim de Blood, Sweat and Tears, quando o Jin tá se olhando no espelho, o rosto dele começa a rachar. Que é eu acho, uma simbologia pra representar que tá removendo aquela máscara de perfeição e de bondade e tal. E tá abrindo o olhar pro novo mundo.
mundo. Representa esse sair da caixinha. Muitos argumentam que o Namjoon representa o Damian nesse clipe, porque ele aparece muito assim, dono do negócio todo, bebendo um absinto. É muito engraçado. E eu acho que muito essa parte do bebê no absinto pode ser na parte boêmia do Sinclair. Que eles vão pra... que ele vai se mergulhar no lado sombrio dele. A direção de arte é fantástica, porque o quarto em que eles estão parece muito assim, você bate o olho e parece um daqueles quartos típicos, assim, sei lá, dos boêmios franceses do início do século XX. É muito bacana. Também tem uma interação muito bacana entre o Young e o Jimin no clipe, que o Jimin, ele tá com uma venda e ele tá, tipo, amarrado na parede, assim, e ele fica tentando sair, tira a venda dele e vê que tá escorrendo, tipo assim, sangue. E que provavelmente é uma representação de remover a venda e ver o mundo com seus olhos, por mais que isso doa. Claro que é um processo doloroso. Também eu acho que nessas partes de depravação é que aparece, por exemplo, o Jungkook que tá no quarto com o Namjoon e eles estão simulando que eles estão fumando. E aparece depois uma cena muito sexual do Jungkook deitado na cama, que eu acho muito necessária, que eu acho que foi pra representar justamente essa depravação, a interpretação que as pessoas teve do livro. Leu e pensou, velho, eu quero fazer alguma coisa visual baseada nisso aqui. Eu falei só da versão coreana, mas tem a versão japonesa do clipe também, que também tem muitas referências. Foi o primeiro clipe deles que eu assisti. A gente vai fazer um react algum dia, porque minha mãe nunca assistiu o clipe. O BTS é muita cultura, então o livro do Hermann Hesse é para esse clipe. Spring Day é baseada, boa parte, em aqueles que fogem de homelas, aqueles que saem correndo de homelas. Também falam que See, uma música muito boa, que ela é hidden track, então ela não aparece no álbum, você tem que comprar o álbum pra ouvir. Ela também falam que ela é baseada num livro que chama IQ84, né, uma trilogia. A música The Truth Untold, você chorou o olho naquele negócio. Falam que ela é baseada num conto que chama La Città Esmeralda. E a gente já vai falar direitinho sobre tudo isso, porque eu acho que merece uma análise bem direitinho, assim, de cada coisa. Mas no geral, assim, eu acho muito bacana que o BTS usa livros, um desses cabeçudos pra fazer suas músicas, seus clipes, porque incentiva os jovens a ler. Alguns desses livros, quando o BTS usou eles esgotaram das todas as livrarias, assim, virou best-seller, porque todo mundo quer entender, a gente quer entender o que eles estão querendo passar pra gente. E eu acho isso muito bom, não só incentiva uma juventude que hoje não lê, a ler livros, do século XX que fala sobre niilismo e questionamento de religiosidade, livros sobre meditação, sobre conhecer sua própria mente. Eu acho isso muito bacana, que eles sabem da influência que eles têm e eles fazem questão de usar a influência deles pro bem. Eu acho isso muito bacana. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vai lá nas nossas redes sociais, estão passando aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a análise de Blood, Sweat and Tears, que é fantástico, não esquece de assistir, o link está na descrição. E na próxima quinta-feira não vai sair o vídeo, porque o vídeo sai na sexta, porque é dia de comeback do BTS. A gente vai reagir ao comeback, eu não tô psicologicamente preparado pra isso, mas vai rolar. E aí sexta-feira sai o vídeo dessa reação. É isso aí. É nóis.